No programa de hoje, vamos refletir e discutir sobre a história de José do Egito. Essa que é uma história relatada na Bíblia e que traz, sim, um contexto muito forte sobre espiritualidade, tá? Porém, essa é uma história rica em ensinamentos e princípios que podem ser aplicados de forma prática no nosso dia a dia, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá bom? E pode ser aplicado em business, em investimentos, em qualquer coisa da vida, tá bom? Por isso, nesse programa você vai entender, primeiro, quem é José do Egito, né? Quem foi José do Egito, qual é a sua história, de fato. Você vai entender por que ele foi um grande líder e um exemplo a ser seguido. É um dos meus personagens favoritos na Bíblia. E você vai entender como os princípios que ele aplicou podem te fazer ganhar mais dinheiro. E hoje vamos falar sobre José do Egito, Rodrigo, tá? E acho que pouca gente sabe tanto sobre Bíblia quanto você. Não, né? tem muita gente que sabe. Não, olha, talvez até tenha, mas você deve estar ali. Porque, olha, cara, é muito domínio, é muito estudo, tá? Eu tinha falado de José do Egito. E eu, particularmente, tenho no José do Egito uma das histórias mais sensacionais que eu já li na Bíblia. Tá? Já li bastante história na Bíblia, já estudei bastante coisa. Só que essa é uma das histórias mais extraordinárias pra mim, porque é uma história longa, você tem muitos acontecimentos, você tem muitos aprendizados. E eu consigo tirar coisa aqui pro mercado financeiro, coisa para ciclos econômicos, coisas para relacionamentos, vida, perdão, família, né? Antes de a gente entrar na história e a gente ir ali dissecando partes da história, qual que é a importância para você, de uma forma geral, do que é contado aqui em José do Egito? Qual que é a importância do que a gente vai ouvir, conversar e discutir, refletir ao longo das próximas horas ou minutos aí? Bom, se eu puder resumir numa frase, não sei se todo mundo que está assistindo a gente conhece a história de José do Egito. Talvez em um minuto seria interessante dar um resumão, que alguns assistiram. Não, a gente vai contar com calma a história. A gente vai no detalhinho aqui. Mas uns 30 segundos eu posso dizer que José foi um camarada que foi criado meio mimado, o queridinho do papai. Os irmãos arrebentam com ele, jogam no buraco para tentar matá-lo. Ele vai para o Egito e lá ele consegue vencer todos os percalços da vida, e o final é extraordinário. Tá bom. Então, quando você me pergunta qual a lição de José do Egito, eu posso dizer numa frase para você. Se, como José, alguém te jogar no buraco, não se preocupe que a caravana de Deus está a caminho. Mesmo que ela não vá te levar de volta para a casa da sua mãe. Interessante. Às vezes a salvação que Deus providencia não é para me levar de volta para casa, é para me levar para o lugar para apanhar mais ainda, para virar homem. Os aprendizados dessa história são realmente aplicáveis à nossa vida, inclusive para quem não tem fé? Com Ou certeza. É uma história só para quem tem fé, por exemplo? Inclusive para quem não tem fé. Perfeito. Antes de chegar em José, a gente tem uma genealogia que é importante de ser mencionada, né? Então, você tem Abraão e Sara, né? Aí você tem Isaac, né? Aí Isaac e Rebeca, aí eles têm Jacó, né? Aí Jacó e Raquel, você tem José, né? Então José era irmão de Benjamim, tá? O pai de José era Jacó, que é um nome muito famoso na Bíblia. Jacó era irmão de Esaú, né? Esaú. Jacó teve 4 mulheres, né? Se considerar as 2 empregadas ali, as concubinas, o camarada era um... Assim, ele teve 4 mulheres e José foi o filho... Foi o penúltimo filho que ele teve. Ele teve 12 filhos, José. Não é? Desculpa, Jacó. E aí, desses 12 filhos, os 2 últimos filhos foram os filhos que ele teve com a Raquel. Entendi. Que era a mulher que ele amava. Que era José e Benjamim. O Benjamim era mais novo que José. O Benjamim nasceu depois. É muito importante. A gente estava falando sobre o favorito. Todos são o favorito. Favoritão. Né? José era o favorito. Por que José era o favorito? Porque, por que Jacó era chamado de Israel, hein, Rodrigo? Só pra gente não perder esse gancho. É que na verdade ele vai mudar o nome pra Israel depois num outro processo aqui. Perfeito. Quer que já fala agora? Não, tudo bem. Depois a gente... Então assim, e Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Muitas vezes nós temos a tendência de achar que quem gosta da gente está sendo apenas educado e quem nos odeia está sendo honesto. Nós temos essa tendência às vezes. Eu chego aqui e te elogio, obrigado, o Rodrigo foi educado. Aí o cara te lasca na internet, ele foi o único que viu o que os outros não estão tendo coragem de falar. E isso não é verdade. Às vezes você está sendo perseguido, não é porque você é ruim. É o contrário, é porque, sabe aquela parábola
da cobra que ficava tentando pegar o vagalume, poxa, para com isso, cobra não come vagalume, é que sua luz está me incomodando. Então existe muito isso na vida, a luz incomoda. Os irmãos já entenderam o recado. Papai vai colocá-lo para ser o chefe do clã. E ele vai vingar da gente tudo que a gente fez, todo o bullying que a gente preparou para ele. Aqui foi o divisor d'águas. Até aquele momento, José era um sonhador idiota. Agora, ele se tornou uma ameaça real. Por isso que até então, os irmãos se limitavam ao deboche e ao desprezo. Agora eles tinham que eliminá-lo. Cara, olha só, trazendo para o mundo dos negócios, né? Alguns dos maiores erros que eu já cometi foi o seguinte: eu sou um cara que eu dou muita corda pro time. Eu sempre dei muita corda pro time. Então eu falei, Kaique, vai lá, faz do jeito que você achar legal. Vai lá, faz isso, etc. Isso daqui funciona até um certo momento. Quando você começa a ter um negócio maior e você continua dando corda, você tem um problema de passagem de bastão. E aí você falou, poxa, ele foi lá, já saiu botando a túnica e não esperou essa passagem de bastão, não é? E eu tenho anotações de princípios que eu tiro da Bíblia para aplicar no meu dia a dia. E um dos princípios eu tirei de quando Moisés estava empossando Josué. E olha o que está escrito, ó. Então o Senhor disse a Moisés. Então, é algo divino. Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao... Ou seja, você deve passar essa autoridade na frente dos outros. Para que os outros respeitem essa pessoa assim como te respeitavam antes. Ele tinha o queridinho dele, que foi o filho que ele teve na velhice. Sim. Aí ele falou, esse é meu queridinho. E aí ele deu lá uma túnica colorida. E aí ele falou, calma, que eu vou te passar o bastão. Não, ele não disse calma. Esse que é o problema. Esse que é o problema. O pai também então, não. O pai também não. O pai não ajudou também. Ele deu presente e falou, vai filho, vai com essa Ferrari que eu te dei desfilar lá na escola, sabe? Mas não falou quando deveria desfilar. Aí ele saiu lá, não teve sabedoria, era jovem também, ele tinha 17 anos. Exatamente. Acho, né? Tinha 17 anos nessa época. E aí ele saiu. Os irmãos dele, né, olharam para aquilo enciumados. Porque José, ele tinha um dom. E ele tinha um dom, que era esse dom de revelação, né? Ele tinha um dom, ele tinha uma parada misteriosa com sonhos, que depois vai ficar mais claro. Não, mas para pra pensar, cara, assim, a que ódio que tava, a que ponto que tava o ódio deles a ponto de querer que o próprio irmão morresse. Então, assim, é o excesso de ciúmes, né, que é gerado, né, numa família. Isso aconteceu. E essa caravana de ismaelitas que o resgata do poço, mas não leva para casa, leva para vender no Egito. É aquele negócio, olha, se você comprasse a Bíblia não como um colecionador, mas como um investidor. Eu estou falando do Padre Nosso pro vigário, você sabe melhor do que eu. Eu comprei a Bíblia, vou chutar um número aqui. Vou comprar a Bíblia por 1.000, vou vender ela por 2.500, vou ganhar 1.500 nessa Bíblia. Então eles pensaram, olha, compramos baratinho esse menino aqui, dente bom, vamos levar para o Egito, eles vão pagar muito mais. Ganhou um spreadzinho ali, vendeu pelo dobro. Exatamente, por isso que eu falei aquela frase no começo aqui. Se alguém te joga no buraco, não se preocupe que a caravana de Deus está a caminho. Mas não para te levar de volta para casa da sua mãe, vai te levar para um lugar pior ainda, porque você tem que ser treinado e crescer dói. Era um escravo que ele era muito produtivo. Então ele contribuía, ele agregava, ele foi ganhando a confiança. Ele não fazia o combinado, ele fazia mais. Ele fazia muito mais, né? Então ele era aquele cara que foi contratado para fazer um negócio. No final das contas ele surpreendeu tanto a ponto de ele passar a deixar de fazer só o que ele era pedido e começar a ter liberdade para fazer o que ele achava que era melhor. E o dono já até, ao invés de pedir alguma coisa, falar, José, faz o que você quiser. Não dormir com a esposa de Potifar. Cara, pode acontecer isso. Você respeitou o princípio, mas você vai se ferrar agora. Mas lá na frente, a gente vai ver que essa foi a melhor decisão. E no mundo dos negócios, a gente não ir pelo atalho pode não parecer a melhor decisão hoje, mas com certeza é a melhor amanhã. Com certeza. Entendeu? Porque vai permitir com que uma série de acontecimentos e a matemática da vida, cara, te ajude a ter uma reputação,
a jogar a seu favor e não contra você, entendeu? Algumas coisas se espalham, então você vai querer ter do seu lado uma pessoa que passou por uma aprovação e negou, entendeu? Então, isso daqui é aplicável ao nosso mundo dos negócios. E a gente vai ver na história que ele se ferra no curto prazo, mas ele se dá bem no longo. Era um buraco, que os egípcios não tinham prisões regulares. Os egípcios, eles matavam. Então, raros casos iam pra prisão. E sempre eram prisões políticas. Era um buraco mesmo. Olha isso, o cara tava literalmente num buraco. De novo. Tem uma parada De novo. muito interessante, cara. Olha só. O único cara bem sucedido da Bíblia. Cara, pelo menos que eu li até agora, foi José, cara. Pelo menos que é mencionado como um cara bem sucedido. Porque, ó, o Senhor estava com José de modo... Financeiramente? Não, bem sucedido. Tá. Ó, o Senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Não tá no 2 aqui. Mas eu acho que antes... Cara, tem alguma passagem aqui, acho que é no 39, cara, que diz que José, ele é bem sucedido em tudo que ele faz. Sim, Você eu lembra lembro que tá disso. aqui? Então, assim, o único lugar na Bíblia que está escrito que alguém é bem sucedido é quando fala de José e quando ele tá na prisão. No 6 fala a questão que você perguntou que ele era de boa aparência. Tá. Eu tava tentando lembrar você que José era na atraente prisão? de boa aparência. E a parte que fala que ele era bem sucedido, eu vou pegar aqui. Mas é bem sucedido na prisão. Isso que é o louco, porque diz que ele é bem sucedido em tudo que faz. E a minha lógica aqui é o seguinte: eu tava conversando hoje com uma pessoa,